Tá bom? Então, os avisos são dados. Eu quero convidar você, com todo o carinho que você tem, com todo o carinho que você tem dispensado a esse lugar, eu quero convidar você a receber com alegria no teu coração os palestrantes dessa noite. Hoje nós temos o prazer de sermos ministrados pela palavra do Senhor através do pastor Renato e a sua esposa Luciana. Vamos recebê-los com carinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom? Gente, eu sou de casa, tá? Mas me intimaram a nos apresentarem. Bom, eu sou o Renato, pastor Renato, da Luciana. Eu sou a Luciana, do pastor Renato. Somos frutos do 26º Encontro de Casais e somos casados para sempre há 25 anos. Paz para toda a vida de Jonas e Júlia. Amém. Me deixou no vácuo. Glória a Deus. Amém. Pode tomar seu lugar. Gente, eu fiquei com vergonha. Amém. Ai, Jesus. Vamos lá. Bom, o tema da mensagem de hoje é: o altar de Deus é a minha grande alegria. Esse mês da família, nós estamos aí com esse tema, né, da família no altar de Deus. E tão bom e gratificante, com muita alegria, a gente recebeu assim um comprometimento dos pregadores em estarem colocando esse assunto em pauta, né, trazendo para a igreja a necessidade de nós estarmos realmente trazendo a nossa família no altar de Deus, e não tão somente trazendo, né, mas permanecendo no altar de Deus. Eu separei um versículo que está em Salmos, livro de Salmos, capítulo 43, no verso 4. Amém, queridos? Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Amém. Até aqui. Então, queridos, esse versículo é muito interessante, né? Porque eu estava buscando algo que fosse diferente do que foi pregado até então, mas que estivesse no contexto, né, do que está sendo colocado como proposta para a igreja. Então, esse versículo ele diz justamente: então irei ao altar de Deus, né? Esse ir ao altar de Deus é uma atitude que nós devemos tomar, né? E que é a minha grande alegria. Quantos aqui sentem a alegria de estar na casa de Deus? Eu fico contagiado com essa alegria. Eu não vejo a hora de estar na casa de Deus. E quanto mais com a minha família. Eu irei ao altar de Deus com a minha família. A minha família, ela pertence ao Senhor Jesus. A minha casa, tu e tua casa será salvo. Você crê nessa promessa? Então, é uma atitude que nós devemos tomar de ir à casa de Deus. Lá em Neemias, capítulo 8, verso 10, quem está muito junto de mim, né, conhece esse versículo de cós salteado, e que eu estufo o peito e falo assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa! Força! Ah, meu irmão, você não está contagiado. A alegria do Senhor é nossa! Força! Isso! A alegria do Senhor é nossa força, querido. É a alegria de estar na casa de Deus. É a alegria de estar aqui compartilhando com os irmãos. É a alegria de ter a nossa família no altar de Deus. Esse é o nosso comprometimento. Tu e tua casa será salvo a partir da tua atitude. O salmista, ele diz assim: e com harpa te louvarei. Ah, queridos, quando nós estamos na casa de Deus, é com os nossos gestos, com as nossas atitudes, é com a nossa boca, é com a nossa adoração. Você imagina se a chegar na casa de Deus, você e a sua família.
Você e sua família adentrando a arca do Senhor. Visualize a igreja como a arca de Deus, porque ela é a arca de Deus. E aqui todos nós compartilhamos de uma mesma missão, que é se achegar cada vez mais a Deus. Mas a pergunta que nós estamos fazendo ao longo desse mês é como fazer para chegar ao altar de Deus. Estivemos aqui com diversas ministrações, pastores ungidos de Deus, e eles tocaram nesse assunto, como fazer para chegar ao altar de Deus e como se manter. Porque mais importante do que você chegar ao altar de Deus, é você se manter no altar de Deus. E a resposta é preciso esforço, é preciso dedicação sim, é preciso disciplina, porque quantas vezes você no domingo de manhã acorda, hoje mesmo com aquele clima gostosinho para ficar na cama, não, mas eu quero ir à casa do Senhor, eu quero levar a minha casa, eu quero levar a minha família ao altar de Deus, e você tem a dedicação, a disciplina de se achegar à casa de Deus. Quantos aqui estão dispostos a ter essa disciplina, a ter essa missão de levar a casa, de levar a sua família ao altar de Deus? É assim que nós devemos fazer. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, no verso 21, diz assim a palavra de Deus: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Até aqui. Queridos, esse texto, ele vai complementar, ele vai ser base para a nossa ministração, né? Quando Elias aqui se achegou ao rei Acabe, né, para justamente colocar em prova, colocar em xeque aquela situação que estava acontecendo daquele rei, né, fazer com que o povo de Israel prevaricasse, né, porque eles adoravam o Deus com D minúsculo chamado Baal, né? E a pergunta que Elias faz ao rei Acabe, ou melhor, ao povo de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque muitos do que estavam ali, israelitas, eles adoravam a Baal, mas queriam também a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eles estavam prevaricando contra o nosso Deus, né? E Elias, ele pede ao rei que junte todo o povo de Israel no Monte Carmelo, e junto também os 450 profetas que serviam a Baal. Fez essa pergunta para eles: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E até quando estará sacrificando no altar de quem nada pode? Essa pergunta eu posso trazer para a gente também. Até quando nós, integrantes do reino de Deus, estaremos fazendo sacrifício a um Deus que nada pode? Você vai entender, né, no discorrer da mensagem, o porquê dessa pergunta. Elias traz o povo de Israel a um confronto, a uma reflexão das suas atitudes, de quem é o seu Deus. Ele leva o povo de Israel à necessidade de restauração do altar que eles tinham perdido, justamente por estarem prevaricando, adorando um Deus com D minúsculo. Queridos, o altar que nós devemos levar o nosso sacrifício é do Deus Todo-Poderoso, é do Deus de Israel. Até quando ficarás? Essa é a pergunta que eu faço para você e faço para mim também, com teu altar derribado. Quando eu falo em altar, eu estou falando o seu altar, o altar da sua família, a responsabilidade que você e eu temos, eu estou falando para os homens, de levarmos a nossa família a Deus,
A responsabilidade de você, mulher, mãe de família, de levar os seus filhos ao altar de Deus, responsabilidade é essa que você compartilha com seu marido. Nós devemos exercer essa responsabilidade. E eu gostaria de enumerar algumas situações que a gente visualiza dentro da família, dentro do comportamento do homem, do marido, do pai, do filho, da mãe, da irmã. Não receba o que vai ser ministrado aqui tão somente para casais, mas para você individualmente falando. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de tocar nessa noite é sobre a figura do homem, sobre a figura do marido, do pai. E aí, o primeiro assunto que eu queria tocar aqui é sobre o autoritarismo. Porque muitos homens pensam que, por estar na Bíblia escrito na carta de Efésios, seja cabeça da sua família, assim como Jesus é da igreja, confunde as coisas, pensa que pode, exercitar um autoritarismo ali sobre a sua esposa, sobre a sua família, ser aquele general, e não é dessa forma, porque na carta de Efésios, quando o apóstolo coloca essa situação, ele está falando da seguinte forma, como Jesus é da igreja. Como é que Jesus age conosco, queridos? Através do quê? Do Espírito Santo de Deus. É através do convencimento. Então o marido não vai conseguir nada impondo uma palavra dura sobre a sua esposa. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Você vai fazer o jantar para mim hoje. E ponto final. Você vai cuidar dos filhos. É assim que acontece? Não, não é. Não é. É com convencimento, com sabedoria, com discernimento, com diálogo. Não assume o papel de líder. A gente está trocando figurinha aqui, tá, gente? Sobre o homem também que não assume o seu papel de líder. Eu acho tão engraçado isso, o homem que não assume o seu papel de líder dentro da sua casa. Aquele homem que prefere deixar a mulher governar a casa. É muito mais fácil, né? Tem isso aqui na nossa igreja? Tem não, né? Só na igreja de São Paulo, Minas, não é isso? O homem que não assume o seu papel de líder do lar. O líder que Deus instituiu desde o Jardim do Éden. Porque Adão, quando foi colocado no Jardim do Éden, foi justamente para guardar e cultivar aquele lugar. O Jardim do Éden, queridos, é um jardim de delícias. A sua casa é um Jardim do Éden. É lá que Deus plantou a sua família. É lá que Deus colocou você, homem. Quantos homens tem aqui? Aleluia! Você é sacerdote do seu lar. Não se ausenta da sua responsabilidade, não. É você que tem que estufar o peito e botar a bola no chão e tocar. Para quem entende o pinga é letra. E não se ausentar da responsabilidade que a ti foi determinado. A esposa, ela está lado a lado sim contigo. Ela é esposa auxiliadora, ajudadora, eu estou entrando na parte dela. Ela vai brigar comigo? Vai não, né? Mas o homem, sim, ele tem que estar na frente da situação. Ele tem que decidir, sim, junto com a sua esposa, mas ele é o líder. E quando isso não acontece, nós erguemos um outro altar, o altar da insubmissão. A mulher não é submissa ao seu marido, porque ele não assume o papel de líder. Ou às vezes ele tenta assumir o papel de líder, mas ela não é submissa, ela não deixa, ela já resolve tudo. Submissão significa sub, embaixo, missão. Então, mulher, você está embaixo da missão. Não está abaixo da missão. Você está lado a lado na missão que seu marido tem como papel de líder. O que é isso? Será que você tem erguido um altar de insubmissão na sua vida? Não digo só também através do casamento, mas em submissão aos seus líderes, em submissão ao seu patrão, em submissa em algum lugar que alguém fala, não faça assim, não, mas eu vou fazer porque é do meu jeito. Eu quero fazer desse jeito e eu vou fazer. Submissão não é só no casamento, são em vários lugares. Não, mas eu não sou insubmissa. Quando Deus fala com você, espera, não faz isso agora. Não, mas Deus já falou comigo, já tinha sentido no meu coração que era para fazer. Você está sendo insubmissa a Deus. Quando Deus fala assim, espera mais um pouquinho, que lá na frente eu vou te dar a bênção. Só que você quer dar um jeitinho, e Deus não precisa do seu jeitinho. Você está sendo insubmissa.
Outra situação que a gente quer colocar, isso para a figura do homem, tá? Você jovem, né, costuma fazer muito isso. E tem também gente com mais idade fazendo isso, que eu vou falar agora. Procrastinar. Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Deixar para fazer muito depois aquilo que você é chamado para fazer de maneira imediata. Muitos homens não fazem as suas tarefas de casa, né? Quebrou uma situação, ao invés de consertar, depois eu faço. E aí vai criando um problema ali dentro do relacionamento, porque a esposa ela quer ver a sua casa de maneira íntegra, né? E cabe ao homem, sim, tomar essa atitude, né? De consertar aquela situação que quebrou. Ou então de correr atrás, como bem falou Júnior na quarta-feira, não sei fazer, eu vou correr atrás para consertar. Procrastina uma situação, eu faço depois. E quantos jovens, jovem que costuma fazer muito isso, não pai, eu vou fazer depois, eu vou fazer, e nunca faz. E não toma uma atitude. Procrastinação, querido, é um pecado, sabe? É você não escutar, não obedecer e se ausentar da tua responsabilidade perante Deus. Viu? Não deixa para fazer para amanhã, queridos, o que você pode fazer já, de maneira imediata. Se você receber uma incumbência, se você receber um pedido do teu pai, né? Se você receber um pedido da sua esposa, do seu marido, claro que você, de repente, não vai fazer de maneira imediata, mas faça. Não procrastina. Não empurra com a barriga. Amém, queridos? Isso é algo que você está impedindo a sua família, no altar de Deus, de receber as bênçãos do Senhor. E às vezes você não faz, deixa para depois, e esse depois nunca se é resolvido. Tanto no casamento como na sua vida. Aí vai passar, outras pessoas vão fazer no seu lugar, aquela situação não foi resolvida, mas depois eu faço. Gente, homem pede perdão também, viu? Amém, queridos? O homem pede perdão, tanto marido, pai, jovem. Homem pede perdão, reconhece suas falhas. O homem precisa ser humilde. O homem precisa ser humilde. Se você ainda não tem essa qualidade, comece a buscar em Deus. Porque a tua falta de humildade, a tua falta de reconhecimento que você precisa sim pedir perdão, quando você quer levar a sua família ao altar de Deus, você tem um impeditivo para Deus receber o teu sacrifício. Amém, queridos? Outro altar que nós erguemos são das más conversações. Não faço isso não. Que má conversação? Eu não tenho má conversação com ninguém. Será? Pensa aí no seu banco, analisa você mesmo. Será que você não tem feito nenhuma má conversação? Quando eu me junto com alguém e começo a falar do meu marido, eu estou com má conversação sobre ele. Não, mas eu sou só aquela pessoa só que sabe, a outra. Aí depois você resolve aquela situação do seu marido, mas o que vai ficar na cabeça daquela pessoa que você já falou da má conversação para ela? Você má conversa do seu pastor, você tem uma má conversação do seu líder, você tem uma má conversação de várias pessoas. Isso é um altar. A palavra de Deus diz que a gente não tem que ter má conversação. Resolve entre vocês dois, resolve com a pessoa, porque aquilo vai gerando rebeldia, vai gerando coisas piores, vai gerando facções. Facções são má conversações. Daqui a pouco você vai estar bem com ele, mas aquela pessoa que você fez a má conversação vai estar olhando para o seu esposo como? Como que eu vou estar olhando para ele? Olha, pastor Renato, ai, mas ele me fez isso, me fez aquilo outro, e ele é isso, ele é aquilo outro. Tá, aí daqui a pouco eu resolvi com ele. Mas aquela pessoa que eu má conversei com ele, que eu fiz a má conversação dele, vai olhar ele como? Irmãos, vocês aqui na igreja, vocês têm vários ministérios. Vocês têm ministérios de casados para sempre, vocês têm encontros de casais, você tem curso de noivos e namorados. Vocês têm várias pessoas, pastores que podem te ajudar. Não fica de má conversação com as pessoas, não. Nós estamos aqui para te ajudar, mas às vezes vocês pensam assim, o que eles vão pensar de mim? Não vão pensar nada. A nossa maior alegria é poder estar te ajudando, é poder estar caminhando, é ver um casamento restaurado, é ver uma amizade restaurada, é ver um líder você se consertando com seu líder, porque às vezes ele não fez aquilo porque queria.
É seu irmão, o irmão está se consertando com o irmão, mas as más conversações, elas vão minando. Eu vou erguendo um altar de má conversação, porque isso é muito feio, muito ruim. Como que eu vou chegar ao altar de Deus se eu estou tendo má conversação? Isso não só entre marido e mulher, é pior marido e mulher. Eu estou tendo má conversação sobre o meu marido, ou o marido está tendo má conversação sobre a esposa. Por quê? Depois, vocês vão colher os frutos. Se vocês prestarem atenção, eu estou falando uma parte de homens, ela está falando uma parte de mulheres, ok, gente? Vocês estão ligados aí? Estão com a gente? Amém? Só complementando o que a Luciana falou, gente, é muito feio isso, viu? Né? A mulher compartilhar com uma outra mulher uma intimidade do seu relacionamento. Eu já vi isso acontecer, não aqui, tá? Mas lá fora, entendeu? Com pessoas daqui da nossa igreja. Entende? Falar mal do seu marido com a outra mulher. O quê? Fulaninho não faz isso não. Ele me trata mal, ele faz isso. Ele fala, olha, isso é muito feio, hein? Não faz isso não. Tá bom, gente? Procura ajuda. Né? Procura ajuda com o seu líder direto, procura ajuda com o seu pastor. Né? Nós, em gabinete, os pastores, nós temos compromisso diante de Deus para não falar para ninguém não. Tá? Porque a gente vai responder. Procura ajuda. Viu? Escuta as orientações e faz de maneira correta. Amém, igreja? É muito feio você estar num lugar e só ficar falando mal do seu marido. O que as pessoas do lado vão escutar? E está pensando que só aquela pessoa escutou? E a mesma coisa eu falo para os homens também. Porque tem muito homem falando mal da sua mulher, viu? Olha, homens, não faça isso não. É a esposa que Deus te deu. É a mulher da tua mocidade. É a mulher que vai contigo até a eternidade. Quantos maridos digam amém? Amém. Então, para que falar mal da sua costelinha? Ora, bolas. Você fala mal, mas na hora H, quando chega a noite, você quer resolver a situação, né? Você é um cara de pau. Não faça isso. Então, fala palavras carinhosas para ela. Procure entender a situação que ela está trazendo, né? Aquela situação que está acontecendo. Procure entender, conversar, dialogar. Bom, outro altar que a gente tem que estar procurando se corrigir, isso eu estou falando para os homens, pensamentos impuros. Pensamentos impuros acontecem, né? Principalmente na cabecinha do homem. Né? Nós andamos aí nesse Alcântara, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e aí de repente aparece uma mulher bonita na sua frente. O que você faz? Você permanece andando. Você não vai fechar os olhos, que senão você vai tropeçar e cair. Você pode até achar aquela mulher bonita, mas você vai continuar andando, seguindo o teu rumo. Vigia para não cobiçar. Vigia para não cobiçar. Amém, homens? Quando vier aquele pensamento impuro na sua cabeça, o que você faz? Dá asa à sua imaginação? Responde, igreja. Responde, não, repreende em nome de Jesus. Se você é casado, você tem uma mulher te esperando em casa. Então, para que dar asa à imaginação? A secretária abriu um sorriso para você no seu trabalho. O que você faz? Você vai abrir um sorriso para ela também? Eu não abro sorriso não, cara. Eu dou bom dia, boa tarde, mas eu me coloco no meu lugar. Recentemente, tem umas 3 semanas, estou lá almoçando com a minha marmitinha, feliz da vida. Aí chegou a menina que trabalha comigo lá no escritório, no andar de cima. Aí sentou na minha mesa para conversar comigo. Só eu e ela. Sabe o que eu fiz? Ah, querida, terminei de almoçar. Eu nem tinha terminado. Você me permite que eu possa sair agora? Eu vou ficar dando asa para o azar? De uma pessoa ver aquela situação acontecendo e já falar, ah, Renato, fala que é crente, é pastor, está conversando com a menina. E mesmo que eu ficasse ali, poderia até acontecer alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque você não pode dar mole para o azar. Não pode dar asas à imaginação. O diabo, ele anda ao teu redor justamente para colocar situações para você cair. Quantos aqui são homens de Deus? Então vigia, querido. Vigia. Vigia. Vigia a tua mente. O mesmo ocorre com as esposas, mulheres. Vocês estão andando na rua, alguém fala fio-fio, ou você está no trabalho e você começa a se arrumar mais, alguém, né, já vem, você está bonita hoje, hein? Tá linda, hein, gatinha? Que isso? Aí você, né, vai chegar a se encher, né? Ih, ele falou que eu tô bonita.
Gente, aí no outro dia você vai mais bonita ainda. Aí ele vai lá, que isso, hein? Tá arrasando no look, hein? Aquele vestido apertadinho, né? Aquela calça justa, fechada a vácuo, né não? Bem bonita, né? Porque vou me maquiar mais. Pro seu marido em casa você não fazia isso, mas o bonitinho falou que você tá bonita, você vai logo, compra uma roupa a vácuo, se maqueia mais, começa a ficar mais bonita, porque a pessoa tá, ó, no seu ouvido. Hein, Luciano? Aí o que acontece? A esposa, a mulher está se comportando dessa forma. Mas por que será? Porque o marido em casa, ele não tem a atitude de elogiar a sua esposa. Ele não tem a atitude de falar assim para a esposa: você está linda, você está cheirosa. Aliás, você que está aqui, que é casado, você já beijou a sua esposa hoje? Glória a Deus. Tem alguns que não pronunciaram glória a Deus, mas eu vou dar uma oportunidade para todos que estão aqui a beijar a sua esposa agora. Vai, aproveita. O pastor não está vendo. Gente, espera aí que Gabriel quer tirar foto. Espera aí, vai. Você aproveitou aí? Então, queridos, é muito sério o que a gente está falando, viu? Porque, de repente, a esposa vai estar lá fora escutando, né? E gostando, porque você, marido, está se ausentando da sua responsabilidade de cuidar do seu jardim, né? E conforme eu falei lá no início, aí chega a noite, você quer resolver a tua situação, né? Você só vai resolver a tua situação se você semear, se você depositar. Quantos aqui estão depositando? Se você depositar numa conta corrente, a juros e correção monetária, à noite você saca. Oh, glória a Deus! Quantos estão entendendo? Então, meu irmão, deixa a tua conta corrente assim, ó, cheia, né? Saiu para trabalhar, dá uma beijoquinha, né? Saiu para trabalhar, faz um elogio. Durante o dia, manda um WhatsApp para ela com um coraçãozinho, né? Faz um café da manhã, leva na cama. Dia de sábado, um dia de domingo. Quanto tempo que você não fez? Eu não vou nem perguntar para não passar vergonha. Porque se eu perguntar aqui, vai ter mulher que vai levantar a mão e vai falar assim: meu marido nunca me levou um café na cama. Então eu não vou nem constranger vocês, tá, gente? Mas homens, fica a dica. Prepara um café da manhã. Ah, mas eu não tenho. Gente, um pãozinho quentinho, manteiga, um café com leite, um chocolate que ela gostar. Vai lá, pega uma rosinha, coloca. Ou não consegui a rosa, mas só o fato de você levar o café da manhã para ela, você já vai estar ganhando o dia. E como ganha? Gente, outra situação que impede o homem, né, de se achegar no altar de Deus é a avareza. Tira o escorpião do bolso, gente. Tua mulher quer fazer o cabelo e o que você faz? Não tem dinheiro. Tua mulher quer se arrumar e o que você faz? Vai comprar nada. Tua mulher quer ir no shopping lanchar contigo, o que você faz? Vai comer um pão com salsicha. Toma vergonha na cara, rapaz. Não faça isso. Solta o dinheiro. Vai passear com a sua esposa, com a sua namorada. Olha que momentos assim marcantes que você vai viver. Passeando. Deixa a sua esposa se embelezar para você. Afinal de contas, ela quer ficar bonita para você. Ela quer ficar cheirosa para você. Amém? Gente, um outro ponto aqui, ó, pornografia. Isso atinge muitos homens, mas atinge mulher também. Atinge mulher também. Mas os homens, principalmente, os homens, preste atenção no que eu vou falar para você, eles são, ó, é o olhar, né? É aquilo que vê. E os olhos, queridos, servem para todos, tá? Para o jovem, né? Para aqueles que estão casados, estão enamorados, né? Os olhos são a janela das almas. O que você está vendo e está colocando para dentro, está entrando e está indo lá para o teu coração. E a boca fala que o coração está cheio. Né? Se você está vendo pornografia, está consumindo essa situação, como você pode chegar no altar de Deus? Entende? Como você pode se achegar no altar de Deus e levar a tua família? Queridos, o que eu estou te falando aqui não é vergonha para você.
Se você está passando por essa situação, você vai ter uma oportunidade hoje, ao final desse culto, de você se arrepender e mudar o rumo da tua vida. Amém, queridos? Pornografia está levando muito crente para o buraco, está levando muito crente para o inferno. Eu arrisco a dizer que é o mal desse século. Antigamente, quando você queria ter acesso à pornografia, você ia na banca de jornal. Na minha época era assim, pelo menos. Hoje em dia, é Facebook, teclou, está aparecendo na tua frente. E-mails, WhatsApps. Então vigia. Pornografia, ela pode te levar para o inferno. Você e toda a tua família. Porque você, como homem, tem responsabilidade sobre seus filhos. De repente você não sabe o porquê que está acontecendo tal situação com seus filhos. Seus filhos estão sendo... Está passando por uma situação difícil na escola, com seus colegas, ou o próprio lado emocional deles fica atingido e você não sabe porquê. Mas é mediante as suas atitudes. A brecha que você está dando... mediante essa abertura para Satanás, na sua família, ele está agindo, através de atitudes erradas, através de sacrifícios errados que você está fazendo e está tentando levar para Deus. Outro altar é a falta de sabedoria. Ah, mas eu sou uma esposa sábia, eu sou uma mulher sábia, eu sou um jovem sábio. Será que você é mesmo um jovem sábio, uma mulher sábia? Porque na palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói. Quando você tem falta de submissão, você não está tendo sabedoria. Quando você está tendo murmuração, quando você está tendo más conversações, você não está tendo sabedoria. E pensamentos impuros também para a mulher. Por quê? Porque é o que o pastor falou. Ah, o bonitinho fala, então meu casamento agora não está legal. Ah, ele não era o príncipe que eu sonhava que ele ia ser. Minha querida, você é a Fiona que quer casar com o príncipe? Será que você é a princesa que ele pensou que você ia ser? Muitas vezes a gente realiza, sabe, falta de sabedoria. Por quê? Porque a gente espera, gera muita expectativa naquela pessoa, porque acha que ela vai ser aquilo que eu imaginei que ela seria. Mas será que eu sou aquilo que ele imaginou que eu seria? Nós temos que sempre melhorar. Muitas pessoas acham que nós vamos se casar e vamos viver um conto de fada, mas conto de fada não existe. O que existe é um manual, o que existe é a Bíblia. Se você andar e fizer tudo o que a Bíblia está falando, você vai ser feliz. Vai passar por percalço? Vai, mas não existe felizes para sempre. Sabe por quê? Porque não existe contos de fada. Não existe um príncipe lindo num cavalo, uma princesa que, meu Deus, que coisa linda. Eu quero ser tratada desse jeito. Você o trata como um príncipe ou você o trata como um Shrek? Você é uma princesa ou você é uma Fiona? Muitos querem ser princesa, mas se você olhar para você mesmo, você vai ver que você não é. Mas você quer que ele te trate como? Claro que temos que tratar um outro como príncipe, como princesa, mas não ter essa expectativa que o mundo muitas vezes nos dá de que aqueles filmes lindos, românticos, né, amor? Que coisa linda. Eu quero ser assim, ter um casamento dos meus filmes. Não, você vai ter um casamento segundo a palavra de Deus. Você vai ser uma pessoa, um homem, segundo a palavra de Deus. Vai ser uma mulher, segundo a palavra de Deus. Aí sim vocês vão ser felizes. É tratar um ao outro bem, mas não criar essas expectativas. Ontem nós escutamos isso. Como que você vai ser um príncipe, né? Se você é Fiona, como que eu vou querer ser isso? Então, falta de sabedoria. Às vezes fala muitas coisas para o marido, ou você fala muitas coisas para o seu amigo do trabalho. Falta de sabedoria, tá? Quer falar alguma coisa? Toma um copinho d'água. Depois você fala. Às vezes 5 litros basta. Outra situação, e tanto para homem quanto para mulher. Cansaço e esfriamento espiritual. Isso impede de você se achegar ao altar de Deus, né? Quantos aqui tem uma semana atribulada, uma semana cansativa? Eu tenho, minha semana é cansativa por demais, né? Mas eu não abdico de vir à casa do Senhor. Eu não abdico de ler a Bíblia. Eu não abdico disso. É a Bíblia que me mantém em pé. É a palavra de Deus que me mantém em pé. Eu já falei isso aqui em algumas oportunidades, vou falar de novo, porque eu gosto muito disso. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus.
É a Bíblia que te mantém de pé. Eu não abdico dessa situação. Cansaço, esfriamento espiritual. E vem a partir do momento que você vai deixando para lá a leitura bíblica, que você vai deixando para lá o ensinamento bíblico que você tem que trazer para a sua família, homens. Quantos homens aqui, não precisa me responder, deixa o pastor falando sozinho, quantos homens aqui nunca fizeram um culto do lar, um culto doméstico? Não me responda, é você com Deus? É necessário sim você, homem, ministrar sobre a sua família, ter uma atitude de levar a tua família ao altar de Deus, não somente aqui na igreja, mas na sua casa também. Não é um culto de meia hora, um culto de 15 minutos, mas pelo menos 10 minutos na presença de Deus. Pelo menos isso, de você ver os seus filhos levantando louvor, de você trazer uma palavra que não canse, mas que seja objetiva, trazendo ensinamento para a tua família, para que você possa tomar essa atitude, homem de Deus. Quantos aqui estão dispostos a isso? De você vir no jejum. Gente, o jejum tem sido maravilhoso. Mas tem pessoas que eu acho que nunca vieram ao jejum. Ou se vieram, vieram uma vez. Ah, mas sábado é dia de eu dormir até tarde, né? Por favor, eu vou acordar cedo para vir no jejum? Não dá, né, gente? Sábado eu tiro para dormir até mais tarde. Eu não posso ter esse tempo com Deus. Vou perder para poder ir no jejum? Não dá, tem muita coisa para fazer sábado. Irmãos, priorize o Senhor. Priorize estar no altar do Senhor. Venha ao culto domingo à noite. Essas palavras que estão sendo ministradas agora em maio são uma bênção. Mas já vi no culto de manhã, não preciso vir à noite não. Nem para escutar o mês da família. Eu estou cutucando ela aqui que o tempo é escasso, tá, gente? E é ao vivo. Murmuração. Murmuração é complicado. É outra situação que impede você de levar a tua família ao altar de Deus. Eu estou falando tanto para homens quanto para mulheres, né? A murmuração é sempre reclamar. Reclamar disso, reclamar daquilo. Você já deu glória a Deus? Você já agradeceu por tudo que você tem na vida? Você já agradeceu pela sua família? Por onde Deus te colocou? Deus tem um propósito na vida de cada um. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão de Deus. Não cai. Tudo é propósito de Deus. Então, se Deus te estabeleceu tal como você está na sua família, dá glória a Deus. Para de reclamar. Às vezes a mulher reclama de tudo que o homem faz. Se o homem não faz, ela reclama. Se o homem faz, ela reclama também. Porque tinha que ser daquele jeito que ela faz. Tem mulher aqui assim? Tem não. Tem não? Não. Só em São Paulo, né? Só em São Paulo. Isso. Ah, mas ele não faz isso. Tá, mas ele não fez outra coisa para você? Mas valoriza o defeito e não a qualidade. O teu marido, ele tem qualidade. Você, esposa, tem qualidade. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa. Declare para ele assim, você tem qualidade. Defeito, querido, todo mundo tem. Quem aqui não tem defeito? Se você levantar a mão, eu vou orar por você, para que você vá para a glória. Vai ser arrebatado, hein, gente? Cuidado, segura o irmão aí do lado. Todo mundo tem defeito. Jovens, vocês têm defeito também. Vocês têm defeito, mas cabe sim vocês colocarem o defeito no altar de Deus, para que seja corrigido. Amém? Vou falar um pouquinho de filhos agora, né? Temos filhos aqui? Todos nós somos Jovens filhos, né? aqui? Mas tem os jovens também. Ô jovem, você quer chegar no altar de Deus, mas não obedece. O que está faltando para você obedecer? Não tem nenhum jovem aqui, Renato. Aqui Não tem, na não? igreja isso não acontece. Todo mundo é obediente. Eu estou vendo um monte de jovem lá atrás, mas tem jovem aqui na frente também. É necessário o jovem obedecer, sim. Obedecer a palavra de Deus, obedecer aos seus pais no Senhor, para que os seus dias sejam prolongados nessa terra. É promessa de Deus. Às vezes você, jovem, pensa que sabe tudo. Eu também já fui jovem de idade. De espírito eu continuo jovem. Eu já fui jovem de idade e pensava que sabia tudo, mais que meu pai. Teu pai tem experiência. Quantos pais tem aqui? Vão me deixar sozinho nessa? Teu pai tem experiência. Tua mãe tem experiência de vida. Eles estão dando a direção para você. Cabe a você tão somente, escutar. Escuta e obedece. Teus dias vão ser prolongados nessa terra. Falta de honra. Vocês têm honrado seus pais, começa através da obediência. Ah, mas meus pais não são cristãos.
A Bíblia não diz se você tem que honrar pai e mãe, está lá escrito, se for cristão. Não. Honrará teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Então, comece a honrar teu pai e tua mãe. Se eles estão pedindo para você fazer uma coisa, faça, obedeça. Vocês lembram, mulheres, das más conversações e o homem também das más conversações? Não faz isso na frente dos seus filhos, não. Porque às vezes ele não vai honrar o pai dele porque escuta a mãe dele falando que o pai dele é isso, o pai dele é aquilo, o pai dele é aquilo outro, que a mãe dela é isso, a mãe dela é aquilo outro. Ah, pai, você não sabe de nada, minha mãe mesmo fala que você não sabe de nada. Gente, você ficar conversando, falando mal, fazendo churrasquinho do irmão na frente dos seus filhos, misericórdia, hein? Não faça isso, né? Porque seus filhos estão vendo e vão fazer a mesma coisa. Aliás, nós somos referência para os nossos filhos. Quantos aqui sabiam disso? Se você falar palavrão em casa, o seu filho também vai falar. Se você briga com a sua esposa, você está dando um mau exemplo. Se você briga com o seu marido, fala mal do seu marido, você está dando um mau exemplo. Seus filhos estão vendo. Estão aprendendo tudo que você está fazendo. A melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Se o teu exemplo não está legal, como você vai se achegar no altar de Deus? Como você vai oferecer um sacrifício a Deus e Deus vai receber o teu sacrifício? Quantos estão entendendo? Que toda essa situação que nós vivenciamos em família, é necessário ter uma correção para que o teu sacrifício seja absorvido por Deus. Falta de humildade. Às vezes, jovens, a gente fala assim, o pai ou a mãe fala alguma coisa, você sabe que está errado, mas você não tem humildade de reconhecer e pedir perdão para o seu pai e para a sua mãe. Assim como pais também tem que reconhecer quando erra com os filhos e pedir perdão, tem que ter a humildade de reconhecer, porque não somos perfeitos. Vocês vão olhar e falar, pastor Renato, Luciana tem um casamento perfeito, eles não brigam, os filhos deles são perfeitos, não são não. Tem não tem esse negócio não. A gente erra sim. Já cheguei para meu filho, sentei e pedi perdão. Olha, eu fiz errado, aí eu reconheço meu erro, Jonatas. Eu reconheço meu erro, Júlia. E peço perdão mesmo. Ah, mas é pastor não pode errar. Pastor erra. Mas nós devemos ser um homem segundo o coração de Deus. Você na tua família, com seus filhos, marido, pai, esposa, jovens, sejam segundo o coração de Deus. O erro todos estão sujeitos a vir a cometer, mas é necessário sim arrependimento e você reconhecer e pedir perdão e conversar e vida que segue. Pensamentos mundanos, como o Renato falou, os olhos são a janela da alma. Jovens, o que vocês têm consumido? Quais pensamentos têm te colocado na tua cabeça? Os pensamentos de nada a ver, o que que tem? Todo mundo faz, só que, né, você não é todo mundo. O que que tem? O inferno está cheio. Nada a ver? Muito mais. Pensamentos mundanos. Sabe algo que está impactando muito a juventude hoje em dia? Conforme outros pastores que já passaram aqui durante esse mês já falaram, as mídias sociais, youtubers. Se teu filho, se você jovem, está vindo muito youtubers por aí, você sabe do que eu estou falando? O que você está trazendo para dentro de si? O que aquele homem, aquela mulher que está do outro lado, naquela mídia, está trazendo para você? Qual é a falácia que ele está trazendo? Qual é a verdade que ele está trazendo? Será que aquela verdade que você está absorvendo é a verdade da palavra de Deus? Será que está indo de encontro o que teu pai e tua mãe estão te ensinando? Abre teu olho, jovem. Abre teu olho. Tem muito youtubers por aí que não são de Deus. E você está absorvendo coisas mundanas para a tua vida. E vai ter consequência. É necessário um conserto, é necessário um ajuste na tua conduta. Você não tem tempo de ler a palavra de Deus. 5 minutos, 1 minuto você já leu. Já li o versículo. Ai, vem a tua luz, verdade. Já li a Bíblia, já meditei. Senhor, medita. Não. Amém. É um Deus, milagre que acontece, tão rápido. Abençoa meu dia, minha noite, minha noite. Amém. Já orei. Só que aí você fica, não sei, vendo um dia inteiro de uma série que não vai te levar a nada. Que, essas séries também, o que você está vendo? Nessas séries, o que você está absorvendo? Você fica o dia inteiro na internet, você fica o dia inteiro no Face, você fica o dia inteiro no WhatsApp, mas já vou. Mas você não tem tempo de se derramar no altar de Deus, você não tem tempo de ler a Bíblia, você não tem tempo de estar adorando ao Senhor.
Aí você vai lá para fora, para o colégio, você vai para a faculdade. Aí você chega lá, você conversa sobre todas essas coisas. Você está contagiando ou você está sendo contagiado? Você está fazendo a diferença ou você está sendo contaminado? Ou você vai chegar na escola, você vai ser um 007, que ninguém sabe nem que você é cristão. Você vai chegar lá na faculdade e vai deixar Deus lá fora. Aí os amigos depois vai ver no Face algum lugar que você estava na igreja. Ué, rapaz, tu é cristão, tu é o maior 007, hein? Nem sabia. Não parece, porque você tem a cara do mundo e não a cara de Deus. Como vocês vão ganhar as pessoas que não são cristãos se você está tendo a mesma atitude dela? Como você vai ganhar os seus parentes se nem eles sabem que você é uma pessoa cristã? Ou você vai ganhar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, seus amigos para o reino de Deus, se você está fazendo a mesma coisa que ele? Precisamos ter o nosso altar restaurado. O nosso altar, ele precisa ser restaurado. Outro altar, que, gente, esse eu acho assim o mais impactante. Muita gente hoje em dia, eu acho que esse é o maior, além de tudo aqui. Muita gente hoje em dia está adorando a esse altar. Em vez de estar se derramando no altar de Deus, está nesse altar. Vocês sabem qual é? A gente vê aqui, no mês de maio, várias palavras, várias coisas. Temos o Casados para Sempre, nós temos o Ministério de Família. Tem gente que pode ser até doutorado, que sabe tudo, já fez o curso de noivo, fez o Casados para Sempre, fez o encontro de casais, mas praticam as mesmas coisas, sabe por quê? Insistem nos mesmos erros. Falar nisso, jovens, uma dica. Se você está namorando, não espere querer se casar para fazer o curso de noivos e namorados. O namoro é para vocês se conhecerem. Então, comece a fazer o curso de noivos. O curso de noivo não é só uma regra para quando eu for casar. Se eu comecei a namorar, sou aqui da igreja, vamos fazer o curso de noivos. Porque vocês vão ter ótimas ferramentas. Tudo isso que eu falei são ferramentas. Mas o altar do eu sei, esse é o maior altar. É o altar sei daquele tudo. que sabe de tudo. Eu já fiz encontro de casais 3.000 vezes, 5.000 vezes o Casado para Sempre, 500 vezes o curso de noivo. Já sei tudo. Todas as palavras que deram aqui. Alguém não sabia de tudo que tinha sido falado aqui? Todo mundo já sabe. Mas eu sei. Só que eu não pratico. Eu sei de tudo. Sou doutorada, mestrada em tudo. Não adianta nada. Sei de praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Não adianta você saber. Muitas vezes a gente conversa, eu já sei, eu sei, eu sei. E o que você vai fazer com o que você sabe? Vai continuar se derramando no altar do eu sei, no orgulho do que eu sei. Isso é orgulho, irmãos. Isso é orgulho. Vamos se humilhar realmente no altar de Deus. Olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo que eu aprendi, eu vou colocar em prática. Porque não adianta só saber. É a mesma coisa se você for no hospital. Você está passando muito mal. O médico vai lá te dar um remédio. Você não toma, mas você sabe que aquele remédio ali vai te fazer bem. Mas eu sei que eu tenho que tomar. Se você não tomar, o que vai acontecer com você? Você vai morrer, não vai? Essa doença pode piorar, não vai? Enquanto você não tomar o remédio, você não vai melhorar. Mas você sabe. E o que a Luciana está compartilhando do eu sei é muito importante, viu, filho? Porque nós estamos aqui compartilhando várias situações, né? Tanto para homem, para mulher, para casado, para solteiro, para filhos. Mas você pode estar pensando assim, mas eu sei de tudo isso. E não faz. É muito perigoso isso. Ou então, de repente, você está pensando assim, eu faço parte do ministério X ou Y. É até vergonhoso eu ir lá na frente e receber oração e perde uma oportunidade de ser abençoado. Entende? Não é desse jeito. A palavra é para todos, independente de bandeira, independente de ministério, independente de onde você está servindo. É a tua família que está em jogo, querido. É a tua família, é a tua salvação que está em jogo. O nosso altar, ele precisa ser restaurado. Eu vou continuar lendo o texto aqui que está aqui em 1 Reis. Acompanha comigo aí, 1 Reis 18, a partir do verso 30.
onde diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-los sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cantos e derramai sobre o holocausto sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, daqui a pouco eu vou ler. Elias aqui estava preparando o altar, porque antes dele, aqueles 450 profetas de Baal prepararam o altar deles também. Um Deus que nada pode, um Deus que não pode fazer absolutamente nada, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não cheira, tem boca e não fala nada, igual a eles, ao Deus Baal, ficam tão somente aqueles que prestam adoração a imagens e esculturas. E aqueles 450 profetas de Baal estiveram ali, durante a primeira hora da manhã até o meio-dia, clamando em altas vozes e se automutilando. E o Deus com D minúsculo não respondia ao sacrifício, às petições daquele povo. Mas quando Elias chegou para Israel: achegai-vos a mim, e ali ele restaurou o altar do Senhor. Foi do versículo 31 ao 36, todas as situações que Elias colocou ali diante de Deus. E Elias disse, vou continuar, verso 36, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia! Queridos, aquele povo, aqueles 450 profetas de Baal, estavam levando um sacrifício que o Deus deles não absorveu, não recebeu. Mas o Deus de Israel recebeu o sacrifício que estava sendo levantado a Ele. Esse é o nosso Deus. Deus quer fazer maravilhas em teu nome. Deus quer te dar armas poderosas para a destruição de qualquer altar que você está levantando na tua casa e que está tirando você da direção de Deus. Eu pediria para os músicos se posicionar, por favor. Quantas famílias estão passando por crises? Quantas famílias estão passando por crises? Culpas, sacrifícios em altares onde esse Deus não responde. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Queridos, o homem espiritual, ele está recebendo nessa noite, independente se é crente ou não, ele está entendendo que Deus está falando com ele, porque a mente de Cristo está contigo, e você está discernindo o que vem da parte de Deus. Em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2, diz:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos sim renovar nossa mente em Cristo Jesus. Precisamos sim renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Orientações nós estamos recebendo. E o que estamos fazendo com ela? O teu altar você tem que restaurar diante de Deus. Quantos casais estão separados por causa de pecado? Eu não falo separado fisicamente, pode ser que sim, mas de repente você está dentro da sua casa, está separado da sua esposa, separado do seu marido, separado dos seus pais, jovens, por causa de situações que vocês estão levando ao altar de Deus e que não está agradando ao Deus Todo-Poderoso. É necessário sim um ajuste, é necessário sim uma correção. Quantos filhos estão distantes de Deus, por não escutarem seus pais, não terem temor a Deus, pensar que estão vindo à igreja tão somente para passear, para ter um bom papo no final do culto. Você está vindo à igreja, queridos, é para buscar a presença de Deus, é para buscar a tua salvação. Deus quer restaurar nessa noite o teu altar. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Eu gostaria que você ficasse de pé. Sabe, queridos, quando nós falamos em procrastinação, lá no início, e falamos, jovens, tome uma atitude. Você marido, você esposa, tome uma atitude. A palavra de Deus, querido, está sendo liberada nessa noite. De repente você nessa noite foi confrontado. O culto não acabou, queridos, permaneça no seu lugar. De repente você está sendo confrontado. E você fala assim, não é para mim. Não é para mim essa situação. Será que não é? O que vai pensar de mim? O meu irmão, o pastor, se eu for lá na frente e receber oração? Queridos, ninguém vai pensar nada de você. É você que vai estar tomando um passo enorme para que o teu altar seja restaurado na presença de Deus. O não tomar uma decisão também é decidir. Quando você não toma uma decisão, você está decidindo não tomar essa decisão. Então decida mudar. Decida ouvir a voz de Deus. Decida ser bênção. Nós vamos estar cantando um corinho. E sabe, querido, se você foi tocado por essa mensagem, se é necessário você restaurar o altar da tua casa, da tua família, o teu altar, você vai sair do seu lugar e vai até aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Nós temos pastores aqui, nós queremos orar pela tua família. Então fecha teus olhos e enquanto toca o louvor, receba o toque de Deus na tua vida. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu.
fazer algo novo na tua vida. Deus quer fazer algo novo na tua vida, na tua família. Mas é necessário você ter uma atitude de mudança, queridos. Uma atitude de mudança. Eu tenho certeza que você se encaixou em algo aqui. Em algo. E Deus quer tratar contigo nessa noite. Como é que está o teu altar? Como está o teu altar? Será que é necessário um ajuste? Será que Deus está recebendo o teu sacrifício? Será que você está levantando esse altar ao Deus certo? Bota a mão no seu coração. Aqueles que necessitam receber um toque do Senhor, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança, ó Deus, essas famílias que aqui estão. Alcança meus irmãos que estão com a mão no coração e que sentem que é necessário ter um ajuste, que sentem que é necessário ter mudança, que sentem que é necessário ter transformação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, e vem trazer, ó Deus, transformação, ajuste, que meus irmãos possam se achegar ao altar de Deus, entregar o teu sacrifício, e esse sacrifício ser recebido pelo Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Derrama das tuas bênçãos sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Eu não quero terminar essa mensagem sem antes dar uma oportunidade para você. Para você que veio aqui nessa noite e que não encontrou, ainda não teve esse encontro com Deus Todo-Poderoso, com Deus com D maiúsculo. Será que você está aqui nessa noite? Eu estou te oferecendo esse Deus. Eu estou te oferecendo a Jesus Cristo, que pode mudar a história da tua vida. Cadê você, queridos? Eu quero orar por você. Você que está aqui nessa noite pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez, que escuta essa mensagem e nunca teve a oportunidade de receber a esse Deus. Você está aqui nessa noite? É só você levantar a tua mão. Quem sabe você está aqui nessa noite e andou distante do caminho do Senhor, e Deus te trouxe justamente a esse culto para que você possa ter esse encontro com Deus. Você está aqui nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer se encontrar com o nosso Deus. É só você levantar a tua mão e nós vamos orar por você. Você está aqui? Não está? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vem aqui, querido. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que tem mais gente aqui. Eu te dou liberdade agora, queridos. Você que trouxe um visitante, você que trouxe alguém para escutar da palavra de Deus, dá um toque nessa pessoa. Vamos lá na frente. Vamos receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu te dou essa liberdade agora. Cadê você, queridos? Eu tenho certeza que Deus está te chamando nessa hora. Cadê você? Deus quer te salvar, quer salvar a tua família. Deus quer receber o teu sacrifício nessa noite. Nós temos aqui um casal.
Michel e a Carol, eles estão um tempo afastados do caminho do Senhor. Estão visitando a igreja, tem 3 semanas, mas hoje estão tomando a decisão de voltar para Jesus. Aleluia! Sabe, gente, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nesses poucos segundos que compartilhamos aqui, os teus filhos acabaram de falar: não, nós estamos voltando para Jesus. Nós queremos se acertar diante de Deus. E quando eles falam se acertar diante de Deus, eles querem receber a bênção do Senhor no casamento deles. Ou seja, eles estão consertando o altar deles. Eu gostaria que você estendesse as tuas mãos para cá. Vamos orar por eles. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esse casal. Os teus filhos que escutaram a mensagem nessa noite e decidiram se endireitar. Decidiram endireitar o altar deles, ó Deus. Que tu possa estar abençoando os teus filhos, abençoando de maneira abundante, derramando a tua vida abundante sobre teus filhos, renovando o ânimo deles. Ó Deus, que o Senhor possa estar guardando essa família, guardando. Eles estão dando um enorme passo, e nós queremos, Pai, nesse passo que eles estão dando, o Senhor está com eles. Nós abençoamos essa família em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês fizessem essa oração nessa hora. Eu gostaria que você fizesse essa oração juntamente com a sua esposa, e a igreja vai estar te ajudando. Diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Muito obrigado pelo Senhor estar restaurando o meu altar contigo. Obrigado, Deus. Amém e amém. Aleluia! Essa é a tua nova família. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus Cristo! Amém. Deus é bom, igreja? Que você guarde em teu coração tudo que foi ministrado durante esse mês de maio. Teremos um novo encontro na quarta-feira, encerrando aí o mês da família. Todos esses ensinamentos que foram colocados pelos N pastores que passaram aqui, que você não engavete, mas que coloque em atividade aí dentro do seu lar, dentro da sua família. Amém, queridos? Levanta a tua mão, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tu fizeste nessa noite, pela tua palavra ministrada. Muito obrigado, Senhor. Glorificamos o teu nome. Abençoa, ó Deus, a cada um que esteve aqui nessa noite, a cada família aqui representada. Nós te pedimos que o Senhor possa estar levando a cada um debaixo da sua guarda, debaixo da sua proteção, que cada um possa estar chegando em segurança nos seus lares. Oh, Pai, nós profetizamos uma semana de vitória a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos, rica e abundantemente. Uma boa semana, uma boa noite.